papai é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Vamos brindar a vida, vamos brindar o amor, vamos brindar a paz, a salvação, a glória e a majestade do Rei. Amém? Obrigado, pastor Paulo, pela sua intensidade na adoração, trazendo ao nosso coração a lembrança que hoje ele habita em nós. Aleluia. Aleluia. Então, hoje nós vamos ler. Hoje estamos no dia 141, glória a Deus, e vamos ter a leitura de 2 Samuel, capítulo 22 até o capítulo 23, que é o verso, terminando no verso 39. Amém, amados? E vamos ler também o Salmo 57, do verso 1 ao verso 11. Esse livro de Davi aqui é maravilhoso, essa parte. Davi louvou o Eterno com palavras deste cântico. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá bom. Ok. Davi louvou o Eterno com as palavras deste cântico, depois que Deus o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. O Eterno é a minha rocha, o castelo no qual me refugio, o meu libertador, meu Deus, minha rocha, para onde corro quando preciso me proteger e me escondo atrás da rocha. Fico a salvo no esconderijo, minha rocha de refúgio, ele me salva do homem perverso. Louvo o Eterno, é digno de louvor, e nele encontro segurança e salvação. As ondas da morte quebraram sobre mim, torrentes de destruição me apavoraram. As cordas do inferno me prenderam, e as armadilhas de morte me cercaram. Clamei ao Eterno na minha angústia, ao meu Deus clamei. Do seu aposento ele me ouviu. O meu clamor chegou à sua presença. Uma audiência particular. A terra tremeu e sacudiu. Os alicerces do céu sacudiram como folhas, tremeram como folhas de álamo por causa de sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, sua boca cuspia fogo, línguas de fogo foram lançadas. Ele baixou o céu, ele desceu debaixo dos seus pés, abriu-se um abismo. Ele montou uma criatura voadora, veloz sobre as asas do vento. Ele se cobriu com as densas nuvens de chuva, mas o brilho de sua presença irrompeu como um grande leque de fogos. O Eterno trovejou do céu, o Altíssimo provocou grande estrondo, lançou flechas e espantou os inimigos, arremessou raios e os fez fugir. Os lugares secretos do oceano foram expostos. As profundezas da terra foram descobertas quando o Eterno protestou e despejou sua fúria. Mas ele me segurou, me alcançou desde o céu até o mar, tirou-me do oceano de ódio, do caos do inimigo, do abismo em que estava me afundando. Eles me feriram quando eu estava batido, mas o Eterno foi o meu auxílio. Ele me pôs em lugar espaçoso, fui posto a salvo, graças a seu amor. O Eterno me recompensou por tudo que fiz quando me apresentei diante dele. Quando terminei a minha obra, ele me deu refrigério. De fato, tenho procurado seguir os caminhos do Eterno. Levo Deus a sério. Todos os dias observo as obras de sua mão. Não me esqueço de nenhum detalhe. Sinto-me refeito e continuo atento aos meus passos. O Eterno reescreveu a minha vida quando abri o livro do meu coração diante dele. Tu não abandonas os que se apegam a ti. És correto com os que são corretos contigo. És bondoso para os bons, mas és severo com os perversos. Acordes os abatidos, mas os humilha os soberbos. Tu, ó Eterno, és a luz do meu caminho. O Eterno dissipa as trevas, esmaga exércitos inteiros, transpõe enormes barreiras. Que Deus! Seus caminhos são planos e retos, sua palavra é provada. Todos os que nele se refugiam,
encontram proteção. Há outro Deus igual ao Eterno? Não estamos sobre a rocha? Não é esse o Deus que me capacitou a lutar e dirigir o meu caminho? Corro como uma gazela. Sou rei de montanha. Ele me preparou para lutar. Posso vergar um arco de bronze. Tu me proteges com o escudo da salvação. Tocas em mim e me sinto fortalecido. Alargas debaixo dos meus pés o caminho, para que os meus passos não vacilem. Quando persigo os meus inimigos, eu os alcanço. Não desisto deles até que estejam mortos. Esmago-os, são derrotados definitivamente. Depois passo por cima deles. Tu me preparastes para lutar, para esmagar os soberbos. Fizeste os meus inimigos virarem as costas para que eu pudesse eliminar os que me odiavam. Eles gritaram, pedindo ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Eterno e não receberam resposta. Eu os transformei em pó e eles foram espalhados ao vento. Eu os lancei fora como lixo numa vala. Tu me livraste das rebeliões do povo e fizeste de mim chefe das nações. Povos de que nunca ouvi falar vieram me servir. E quando ouviram a minha voz, se renderam. Entregaram-se, saindo aterrorizados dos esconderijos. Viva o Eterno, bendita seja a minha rocha, Deus, a minha torre de salvação. Esse Deus me defende e faz calar os que me acusam. Ele me livrou da ira do inimigo. Tu me livraste das garras dos arrogantes, salvaste-me dos agressores. Por isso, engrandeço a ti, ó Deus eterno, entre todas as nações. Por isso cantarei louvores que rimam com teu nome. O rei conquista grandes vitórias. O escolhido de Deus é amado. Estou falando de Davi e todos os seus descendentes sempre. 2 Samuel, capítulo 23. Estas foram as últimas palavras de Davi, voz do filho de Jessé, voz do homem que Deus conduziu até o topo, a quem o Deus de Jacó tornou rei e o cantor mais conhecido de Israel. O Espírito do Eterno falou por meu intermédio. Suas palavras se formaram em meus lábios. O Deus de Israel falou a mim. A rocha de Israel me disse: aquele que governa de maneira justa e correta, que administra com temor de Deus, é como a luz do amanhecer no dia sem nuvens. Aleluia. Como a grama verde que cobre o chão, crescendo sobre o ar puro. Foi assim a minha dinastia, pois Deus cumpriu seu acordo comigo. Ele fez uma promessa e as cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos ele fará prosperar. Mas os ímpios são como espinhos amontoados e lançados fora. Neles não se deve tocar. Mantenham distância com um rasteio ou um cabo. São excelentes como lenha. Estes foram os valentes guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, era chefe dos 3 principais oficiais. Certa vez, com sua lança, atacou 800 homens e matou todos num só dia. Em segundo lugar, entre os 3 estava Eleazar, filho de Dodô, o Aoita. Ele estava com Davi quando os filisteus os enfrentaram em Pas-damim. Quando os filisteus se prepararam para a batalha, Israel retrocedeu. Mas Eleazar permaneceu onde estava e matou filisteu a torto e a direito, até ficar exausto, mas sem largar a espada. Naquele dia, o Eterno deu grande vitória. O exército se juntou outra vez a Eleazar, mas apenas para saquear os filisteus. Samá, filho de Agé, de Ará, era o terceiro. Os filisteus se reuniram para a batalha em Lei, onde havia uma lavoura de lentilhas. Israel fugiu dos filisteus, mas Samá ficou no meio da plantação e a defendeu com coragem. Os filisteus foram derrotados.
outra grande vitória concedida pelo Eterno. Certa vez, no período da colheita, os três se separaram dos 30 e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus acamparam em Belém. Um dia, Davi suspirou. Como gostaria de beber água do poço da entrada de Belém. Então, os três entraram no acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que ficava na entrada de Belém e trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo: de modo algum, ó Eterno, eu beberia esta água, porque não é apenas água, é o sangue dos três. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até a mim. Por isso, Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses três guerreiros faziam. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era chefe dos 30. Certa vez ele foi condecorado por matar 300 homens com sua lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os três. Ele era o mais respeitado dos 30 e era capitão, mas não estava incluído entre os três guerreiros principais. Benaia, filho de Joiada, de Cabzeel, era um soldado corajoso, responsável por atos heróicos. Certa vez, ele matou 2 leãozinhos em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou num buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura. O egípcio estava armado com uma lança e Benaia o enfrentou apenas com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e matou com ela. Benaia, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos três. Ele era muito respeitado pelos 30, mas não estava incluído entre os três. Davi o pôs como chefe de sua guarda pessoal. Os 30 eram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Élica de Arode, Elês de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Bebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maaraai de Netofate, Elede, filho de Baaná, Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abialbon de Arbate, Azimavete de Bauruim, Eliaba de Zaalbon, Jazem de Gizom, Jônitas, filho de Samar, de Ará, Aião, filho de Sará, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Ezrai, do Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jair, e o Itita Urias, ao todo 37. Agora vamos para Salmo, capítulo 57. Todos chegaram lá? Aleluia. Sê bondoso para comigo, ó Deus. Ó Deus, recorro a ti para salvar a vida. Eu me esconderei debaixo das tuas asas até passar esse furacão. Clamo ao Deus Altíssimo, o Deus que me mantém. Da sua morada no céu, ele dá ordem e me salva. Humilha os que me agridem. Deus ama generosamente e confirma sua palavra. Encontro-me no meio de leões famintos por carne humana. Os dentes deles são lanças e flechas, cada língua um punhal afiado. Que tu sejas exaltado nos céus, ó Deus. Cobre a terra com tua glória. Montaram uma armadilha fajuta no meu caminho, e eu pensei que estava morto e acabado. Camuflaram uma cova para me capturar, e acabaram caindo nela de cabeça. Estou pronto, ó Eterno. Aliás, estou pronto, ó Deus, de verdade, preparado da cabeça aos pés, pronto para cantar.
Desperta, alma, desperte, harpa, desperte, violão, desperte, sol dorminhoco. Dou graças a ti, ó Eterno, em alta voz nas ruas, cantando teus louvores na cidade ou no campo. Quanto mais profundo teu amor, mais ele se eleva. Cada nuvem é uma bandeira à tua fidelidade. Que tu seja exaltado nos céus, ó Deus. Cobre toda a terra com a tua glória. Aleluia, aleluia. Deus seja Glória louvado. a Deus. Parou na gravação.